Olá! Pessoal, quando nós falamos nos 5 sentidos, né? Então a visão, a olfação, a audição, a gustação e o tato, isso é alguma coisa que todo mundo rapidamente identifica e na neurologia a gente entende todos os detalhes a respeito desses sentidos. Mas a verdade é que existem outros sentidos que eles são muito menos discutidos, mas eles não são menos importantes. Eu vou falar nesse momento para vocês de um sentido que nós chamamos de propriocepção profunda consciente, que talvez seja nos transtornos do neurodesenvolvimento, e aí eu vou envolver o transtorno do espectro do autismo, eu vou envolver o TDAH, eu vou envolver algumas pessoas com transtorno do desenvolvimento intelectual. Esse sentido, a propriocepção profunda, ele é muito alterado e, na verdade, ele é pouco valorizado. Não é difícil. A propriocepção profunda consciente, ela é assim. Imagine que quando você realiza movimentos, você precisa necessariamente que o seu cérebro identifique o posicionamento do seu corpo dentro daquele ambiente. Por exemplo, se você vai passar por uma porta, você não pode ter que ficar medindo a todo momento o seu corpo. Você tem que dar uma olhada no batente da porta, identificar aquele espaço e passar pelo meio. Perceba que isso aparentemente é alguma coisa inconsciente, né? Ninguém fica medindo isso. Ou, por exemplo, quando você entra numa sala, você vê uma cadeira e você vai sentar naquela cadeira, você não fica medindo a cadeira, você simplesmente dá uma varredura, viu a cadeira, você vira, senta e você acaba sentando no meio da cadeira. Mas como que isso acontece? O teu cérebro ele precisa primeiro fazer uma varredura do ambiente, identificar os obstáculos, né, daquele ambiente, que são os móveis, tudo que está ali que você precisa localizar. Num segundo momento, o seu cérebro precisa identificar o posicionamento do seu corpo. É aí que entra esse fenômeno da propriocepção. Então, se você pensar numa unidade motora, né? Então, como que os nossos membros eles se articulam para se movimentarem, você vai compreender que a gente precisa que hajam em determinadas partes do nosso corpo um tipo de receptor que nós chamamos de proprioceptores, né? O que são esses proprioceptores? Esses proprioceptores eles vão dar origem à propriocepção. Então pensa assim, você tem um músculo, aí o músculo está ligado a um tendão e esse tendão está ligado a um osso. Então conforme você tem a contração e o relaxamento muscular, isso vai ter um impacto sobre a tensão do tendão e isso vai ter um impacto sobre a movimentação óssea. Isso é o básico da movimentação dos nossos membros, né? Então, o que acontece? Nos músculos fusiformes, né, a gente tem um tipo de proprioceptor que ele identifica a distensão dessa fibra muscular. Então, se ela está estendendo ou se ela está contraindo. Nos tendões, a gente tem um outro tipo de proprioceptor que ele identifica o peso. E na articulação, a gente tem um outro tipo de proprioceptor que identifica o posicionamento do movimento. Então, por exemplo, se eu tenho essa caneta aqui em cima e eu quero pegar essa caneta com a minha mão, o meu cérebro precisa gerenciar esse movimento para que o músculo, um determinado grupo muscular sofra extensão, um outro grupo muscular sofra contração e aí eu pego a caneta. Mas eu preciso também que o meu cérebro identifique a força com que eu vou pegar essa caneta, para que eu não exagere no movimento e nem para que eu tenha um movimento tão fraco que eu não consiga chegar até a caneta. Uma outra questão, também quanto ao posicionamento, é que o meu cérebro precisa coordenar a exata precisão em que eu faço essa pinça trípode para poder pegar a caneta. Então, todo esse posicionamento do seu corpo no espaço depende, pessoal, desse sistema que é a propriocepção profunda. Então, esses grupos de receptores que vão checar a extensão e a contração muscular nessas fibras fusiformes, esse outro grupo de receptores que vão checar o posicionamento do seu membro, eles são de localização articular, e esse outro grupo de proprioceptores estão localizados no tendão, que vão checar a força. Agindo em conjunto, eles vão, através de fibras sensoriais, encaminhar essa informação para o lobo parietal, aqui do lado do cérebro,
O lobo parietal vai fazer uma leitura interpretativa disso que veio dos proprioceptores, vai se conectar com o lobo frontal, com o chamado giro pré-central, que é onde iniciam os movimentos, e aí então o seu cérebro, através de fibras motoras descendentes, ele encaminha uma informação para os membros para que você possa executar aquele movimento de uma forma precisa. Aí você vai dizer, mas Paulo, isso é importante? Isso é absolutamente fundamental para absolutamente tudo. Por exemplo, para você conseguir pegar um lápis ou uma caneta com pinça trípode para você poder redigir, para você poder aprender a andar de bicicleta, para você conseguir passar num espaço menor ou até mesmo numa porta sem esbarrar, para você conseguir andar entre as cadeiras de uma sala de aula. Tudo isso é gerenciado por esse sentido que é a propriocepção profunda. Vocês vão ver em alguns lugares a propriocepção profunda descrita como o sexto sentido, né? Então tem a visão, a audição, a olfação, a gustação, o tato, e a propriocepção seria o sexto sentido. Tem outros também, no outro momento a gente pode falar sobre isso. Daí você vai dizer assim para mim, mas o que é que isso tem a ver com o transtorno do neurodesenvolvimento? O que tem a ver é que muitas crianças com autismo, com deficiência intelectual e também com TDAH têm alteração da propriocepção profunda consciente. E essas alterações de propriocepção, elas têm tratamento. Elas podem ser tratadas, por exemplo, na terapia ocupacional, na integração sensorial. Quando você tem problema de hipotonia associada à alteração da propriocepção, muitas vezes você tem que associar um trabalho de força com fisioterapia, mas é importante que a gente conheça esse sentido. Caso contrário, você nunca vai fazer diagnóstico da disfunção da propriocepção profunda. Um abraço.